Nós estamos, como todos que aqui participam deste ato, sabem e vivem muito bem, no auge de um golpe contra a democracia do nosso país. Um golpe que iniciou um pouco antes das eleições de 2014 e se intensificou ao longo de 2015, que teve um ponto extremamente pesado no dia 17 de abril de 2016, quando 54 milhões de votos que os brasileiros, com os quais os brasileiros decidiram governar o país com a presidenta Dilma, quando esses 54 milhões de votos foram rasgados, Dilma foi derrubada e se instalou este governo vergonhoso que o Brasil tem hoje. Este golpe tem muitos aspectos, mas eu quero me focar especialmente num deles hoje, que são os braços dentro do judiciário que constituíram este golpe. E companheira Maria do Rosário, seguramente um dos braços mais fundamentais do golpe, um dos braços mais explícitos e escancarados do golpe dentro do judiciário é a atuação de Sérgio Moro, que eu não por acaso tenho tido o cuidado nas minhas falas de não mais chamar de juiz. Chamo de Sérgio Moro porque Sérgio Moro não tem nenhuma condição de ser juiz. Este golpe que condenou o presidente Lula sem prova e sem crime levou o país a uma profunda divisão. E hoje o Brasil está conflagrado. Vive uma divisão profunda e uma divisão que está sendo debatida em todos os bares, em todas as casas, em todos os sindicatos, em todas as associações de moradores, está sendo debatido na sociedade. E a questão central para nós que estamos aqui é compreendermos que nós temos maioria social. A maioria do povo brasileiro não quer continuar com o governo do golpe. A maioria do povo brasileiro responde que Lula foi condenado sem provas e sem crime. A maioria do povo brasileiro defende o direito de Lula ser candidato e, já que falei em Moro, a maioria do povo brasileiro entende que Moro não age como juiz, que Moro age parcialmente para defender o interesse e a visão política que ele tem sobre a sociedade brasileira. Qual é a temática que vai perpassar os próximos 86 dias no nosso país? Ou nós vamos respeitar e vamos recuperar a democracia brasileira, respeitando os 150 milhões de brasileiros que querem votar para presidente da República, que querem votar para governador, deputado, senador, em eleições livres e democráticas. E para isto, companheira Ana Afonso, companheiro Júlio Quadros, é indispensável que Lula seja candidato. A candidatura de Lula hoje está identificada com a defesa da democracia brasileira. Qualquer candidato pode disputar, ganhar ou perder a eleição, mas uma eleição sem Lula significará que milhões de brasileiros estarão fora do processo democrático, companheiro Antônio Feijó. Significará, pelas pesquisas de hoje, que 60, 70 milhões de brasileiros não terão o direito de votar, companheiro do Guai, no candidato da sua escolha. Eu li uma coluna do Jânio de Freitas, que eu quero referenciar aqui, muito boa, Rosário. E passei para Rosário, nós estávamos viajando de Brasília para cá no avião essa semana, passei o meu iPad, não precisei nem mandar e-mail para ela, passei o iPad do lado para ela ler. E o que dizia o Jânio de Freitas? O Brasil
está diante de uma escolha. Ou nós vamos restaurar a democracia, ouvindo de forma livre o que 150 milhões de brasileiros querem decidir para o futuro do país através do seu voto, ou a eleição brasileira vai ser decidida por 11 juízes do Supremo Tribunal Federal e mais, talvez são quantos no STJ, que eu não sou um especialista em judiciário, algum advogado aqui me ajude, quantos desembargadores temos no STJ? Acho que são 21 talvez, tá? Então nós estamos diante desse dilema. 35 de Madureira. Então o dilema qual é? Será que estas 46 pessoas, 35 desembargadores no STJ, mais 11 ministros do STF e aqueles que compõem também o Tribunal Superior Eleitoral, vão decidir em nome de 150 milhões de brasileiros? Se o caminho for este, companheiro Messias, não tem. Não se repactua a democracia do país. Então é muito importante o que nós estamos fazendo aqui hoje e o que milhões de brasileiros estão fazendo em todos os cantos do Brasil, lutando por eleições livres e com a participação do nosso presidente Lula. Por fim, eu quero falar da decisão do desembargador Rogério Favretto. Qualquer pessoa pode analisar, ter posição contrária, favorável ou ter alguma dúvida sobre a decisão judicial exarada domingo passado pelo desembargador Rogério Favretto. Mas não há nenhum brasileiro, a não ser aqueles que por ingenuidade ou por interesse político, para manipular informações, que não reconheçam que Moro cometeu um crime quando atuou fora de um processo, em férias, para impedir a execução de uma ordem judicial. Quando interferiu na Polícia Federal em Curitiba. E a isto que Moro fez se chama uma atitude fascista. Moro agiu como agem os fascistas. Obrigado. Moro se arvorou de ser uma espécie de xerife do Brasil que pretende determinar o que é justo e o que é injusto. E quem decide o que é justo e o que é injusto é uma série de componentes, dentre eles um judiciário pleno, um judiciário justo e um judiciário que julgue de acordo com a Constituição. E um dos fundamentos, para não falar de todos, que embasou o habeas corpus concedido pelo desembargador Rogério Favretto é o seguinte: mesmo diante da dúvida, e eu caminho para concluir, companheiros, mesmo diante da dúvida que eu não tenho como cidadão, mas que alguns têm, do que diz a Constituição brasileira, a decisão do Supremo, companheiro Eliezer, diz o seguinte, que no Brasil, por 6-5 que dizem que não se sustentarão se a ministra presidenta do Supremo pautar a análise da ação declaratória de constitucionalidade que ela mantém na gaveta há meses, instabilizando a democracia do país, mas mesmo levando em conta aquilo que é a interpretação atual decidida por 6-5, portanto, bastante passível de controvérsia, é a seguinte: alguém pode ser preso depois de condenado em segunda instância se houver fundamentação para esta prisão. E a pergunta que milhões de brasileiros respondem com muita tranquilidade: não há fundamentação para prender o presidente Lula. Alguns como eu, milhões como eu pensam, porque ele não cometeu crime e porque não devia ter sido condenado. Mas mesmo para aqueles que entendem que ele cometeu algum crime que foi condenado,
não se sustenta a prisão de Lula, porque não há fundamentação para usar a prisão em segunda instância contra o presidente Lula. E a única fundamentação que não é fundamentação é exatamente o desejo político daqueles que organizaram o golpe de impedir Lula de participar das eleições. Esta é a vergonha que nós estamos vivendo no nosso país. Milhares de juristas no mundo inteiro analisam a vergonha que a justiça brasileira está procedendo dentro deste golpe. Por isso, como vocês, eu estou aqui e estarei em todas as trincheiras que puder para lutar para que o Brasil tenha de volta a sua democracia e que tenha de volta o direito de votar em Lula para presidente. Abraço, companheiros e companheiras. Lula! Livre! Lula! Livre! Lula! Livre!